Bom, galera, vamos fazer aquele resumo para vocês da aula de hoje, né? Falando sobre o movimento circular uniforme. Porque daqui a pouquinho vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer as atividades de hoje, né? Da aula de hoje. E aí, para relembrar um pouquinho, dar um resumo. Vamos lá, então? Olha aí, movimento circular, revisão de conteúdo, né? O movimento circular uniforme, a gente chama de MCU, M de movimento, C de circular e U de uniforme, né? Olha bem, a velocidade linear é aquela velocidade em volta, né, na trajetória. Então, ela é sempre tangente a qualquer ponto da circunferência que forma a trajetória, né? Então, é 2πr sobre t, né? 2 vezes π vezes r. Lembrando que aqui 2πr, circunferência, o π vale 3,14, tá? Ou 3, né? Depende de como pedir. A relação que existe entre a velocidade linear e a velocidade angular, porque conforme ele vai girando e percorrendo um ângulo maior, ele também tem uma trajetória em si, né? E essa velocidade, ela muda em relação ao centro, a distância do centro. Por isso, como ela muda, porque, olha bem, pessoal, se você tem uma circunferência aqui, você está aqui, aí duas pessoas, né? Sai desse ponto, aí uma pessoa sai daqui e a outra daqui. Vocês vão dar uma volta no mesmo tempo. Isso aqui é um disco. O disco, não importa quando você está nele, esses pontinhos vão chegar ao mesmo tempo. Essa pessoa tem que ir mais devagar, porque ela vai percorrer uma distância menor do que essa aqui. Então, a velocidade, quanto mais distante você tiver, ela é maior em relação a esse ponto aqui, ó. Tá? A velocidade aqui, o tempo todo, ela é a mesma para este movimento. E aqui também é a mesma, só que esta velocidade aqui é diferente da velocidade V2. Cada ponto mais distante. Então, a gente sabe que a velocidade linear, num movimento circular, no mesmo movimento circular, ela depende do raio, da distância que está a partir do centro, né? Quanto maior a distância, maior é o raio, então maior também é a velocidade, tá? Olha aí. Aqui nós temos a volta, né, da trajetória em metros, etc. E aqui em ângulo, né, em A de ano. O tempo é o mesmo, período é segundo, ΔT é segundo, tá? Isso no sistema internacional, né? Então a gente sabe que aqui é 2π sobre t, se você separar aqui, né, você tem o ômega. E o ômega pode ser VR, ômega pode ser 2π sobre t, porque ômega R, né? Então, ômega é 2π, ômega é isso aqui, certo? Que V é ômega vezes R. Então, nós temos várias relações. Eu posso utilizar o período para encontrar a velocidade angular ou utilizar a frequência. Como a frequência é o inverso do período, se o período está dividindo, a frequência tem que estar multiplicando. Então, tem essa diferença aí. Sobre o movimento circular uniforme, vai falar da frequência Fzinho, né? Sabe que ela é o inverso do período, então é 1 sobre t. Assim como o período é o inverso da frequência. Se é inverso, um é inverso do outro. Se um é 1 sobre t, o outro é 1 sobre f, claro. Não tem como você mudar isso aí. Então, vocês viram aí as relações, as equações, lembraram do movimento, viu que a velocidade escalar, ela depende da distância do centro, né, no mesmo movimento, e a velocidade angular só depende da abertura, né? Então, ela não depende da distância, porque o ângulo abre de maneira igual. Vocês vão lá agora fazer as atividades, né? Porque daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, pessoal, olha aí, estamos de volta. Vamos tirar as dúvidas, vocês fizeram as atividades, conversaram entre vocês aí, né? Conversar no sentido de discutir as atividades, não bater papo para atrapalhar a aula, né? Claro que pode conversar entre si, lembrando que pode usar a calculadora nos nossos cálculos, nas nossas provas, não tem problema nenhum. Aula de física, estamos falando da aula de física.
As outras, cada professor, vocês têm que perguntar para eles e a autorização tem que partir de cada um. Vamos lá, então, tirar as dúvidas com vocês aí, ó. Resolução da atividade de sala, né? Tirando dúvidas, então. A primeira questão colocou assim, ó, 2 pontos A e B, situa-se, respectivamente, um a 10 centímetros do eixo, né? E o outro a 20 centímetros desse eixo de rotação da roda de um automóvel em movimento uniforme. É possível afirmar que o período do movimento de A é menor que o de B? Ó, a roda é uma só. Será que o ponto, você foi lá e fez um ponto, pintou lá a 10 centímetros e o outro a 20 na mesma reta. Será que um ponto vai ter um tempo para dar uma volta menor do que o outro? Ou será que o tempo é maior do que o outro? Será que a velocidade angular do movimento é maior? O ângulo de abertura entre A e B? As velocidades angulares de A e B são iguais, ou as velocidades lineares de A e B têm a mesma intensidade? Aqui, angular, mesma, igual, né? E linear também tem a mesma intensidade, são iguais, que é movimento uniforme. Olha aí, ponto A e ponto B. Olha bem, os dois estão percorrendo um movimento, olha o que acontece. Não tem como, na verdade é a roda que está girando, mas aí, na verdade, olha bem, o ponto não tem como, né, ser diferente. Então, as velocidades angulares, tanto de A e de B, são iguais, têm o mesmo ângulo. A velocidade linear, nós já vimos, pessoal, que como aqui, esse aqui, você pode ver que ele vai mais devagar, ó. Por quê? Tem que ter uma velocidade menor, porque ele tem um espaço menor aqui para dar uma volta do que o outro, as curvas do outro. Então, você percebe no movimento que ele tem uma velocidade menor, ó. Porque se ele tiver uma velocidade maior, ele chega primeiro que o outro. Isso não é verdade. A roda toda está movimentando e girando, né? Aqui a gente põe só os pontos, que é mais fácil de perceber. Então, as velocidades angulares de A e B são iguais, tanto A como B. As velocidades lineares não são. A do A é menor que a de B, velocidade linear. Se ele não for mais devagar, ele vai chegar primeiro que o outro. Se for na mesma velocidade, ele chega primeiro, porque ele tem que percorrer uma circunferência menor, um caminho menor, certo? Então, acho que aqui ilustra bem essa questão da velocidade angular e a velocidade. Você pode ver que o ângulo, olha aqui, ó. Quando eles passar aqui, percorre o mesmo ângulo, ó, né? Certo? Ó, a questão 2 aí. Um carro mantém em uma pista circular uma velocidade constante de 80 km por hora. Então, está um ciclo, está 80 km por hora. Completa uma volta em 80 segundos. Determine a frequência de giro do carro. Vou precisar da velocidade, então, pessoal, para encontrar aqui a frequência? Claro que não, né? Frequência é o inverso do período. Se ele completa uma volta em 80 segundos é o meu período. Pronto, está bem simplesinho. A frequência é o inverso do período e o período é o tempo para se dar uma volta. Completa uma volta, o tempo é de 80, uma volta. Então, a frequência é de 0,0125 Hz. Dividindo por 80 vai dar esse valor. E aí, nós temos então a letra B, né? Bem simples, bem fácil, só entender. Ah, e 80 km por hora? Eu só estava falando que a velocidade dele, você não precisa de tudo, tá bom? É importante que eu falo muitas vezes o seguinte, o aluno, professor, você colocou esse valor só para me confundir. Não. Você chega, por exemplo, no hotel, dormiu lá no hotel, de manhã você vai tomar o café da manhã. Tem um monte de coisa ali, tudo é café da manhã, mas você tem que pegar tudo? Vai pegar o que você gosta mais, aquilo que você quer, naquele momento que você precisa, certo? Então, do mesmo jeito, o exercício está completo, tem vários dados explicando, mas você só vai pegar o que você precisa. Eu preciso achar a frequência, então eu preciso do período. Eu tenho um período? Não me interessa o resto. Vou tomar um café da manhã, eu só preciso de um café puro de manhã. Não vou pegar leite, não vou pegar pão, não quero, eu só preciso de um café. Um café está ótimo para mim. Ah, não, eu preciso de café com leite e um pedaço de pão, um pão com manteiga. Aí o café da manhã é completo, tem um monte de coisa. Ah, tem ovo? Não, mas ovo eu não preciso de manhã, nem quero. Então, o exercício
eles são completos. Você que tem que aprender a usar aquilo que te interessa. No caso, só interessava 80 segundos. O outro está dizendo que a volta dele é 80 km por hora, é uma informação. Você não vai utilizá-la. Não é para enganar, não é para dar rasteira em ninguém, como diz por aí, né? É justamente para você saber separar o que te interessa. Vamos lá, então? É um exercício, no primeiro ano a gente precisa estar atento, né? E já explicando essas coisas para facilitar. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 60 voltas por segundo. 60 voltas por segundo, olha bem. Volta por segundo já tem uma ideia de que é alguma coisa aí que nós temos, né? Já é uma grandeza física. E se é por segundo, volta por segundo pode escrever em hertz. Pode ser 60 hertz. Em uma circunferência de 20 centímetros de raio. Este é o raio. O raio você sabe que é do ponto só do centro até a extremidade, né? Do centro à extremidade. Opa, não estou conseguindo passar no lugar certinho, tá? Mas do centro até a extremidade, correto? A sua velocidade angular, eu quero a velocidade angular. Você vê que depende do raio, a velocidade angular. E o período. O período é 2π sobre t, né? Velocidade angular. Porque as respostas estão em π, ó. E estão em radiano, já ajuda, né? E lembrando que aqui está em segundo, então, que está em centímetro, olha bem, tomar cuidado, né? Olha aí, 2πf. Lembra que nós temos a frequência de 60 Hz, volta por segundo. Então, 2π vezes 60. Isso eu tenho 120π radiano por segundo. Na verdade, você fez isso aqui, se tivesse no Enem, você já não ia fazer mais nada. Achou a resposta, não tem outro 120. Se tivesse 2, 3, tivesse 2, 120, você fazia o próximo. Senão, você já sabe que a resposta é aqui, ó. Não tem como. Só tem um 120 e já achou a primeira parte, né? Como é 1 sobre f, e o f é 60, já está aqui, ó, 1 sobre 60. Velocidade angular e período. Não dividiu nem nada. Então, é bem fácil aí, foi bem simplesinha, né? Facilitou muito aí para vocês. Mas se você estivesse fazendo o Enem, pessoal, você não ia continuar fazendo. Já achou a resposta, marca e vai para a próxima. Mas aqui nós estamos estudando justamente para entender. É importante que você, na verdade, venha aqui e faça direitinho tudinho, tá? Mas já sabia a resposta, então é a letra C. Então, fica atento nisso aí, porque no Enem você não pode perder tempo, tá? Você tem que estar sempre pronto para fazer a parte. Aqui você precisa fazer tudo para você entender, os exercícios são feitos para você estar procurando. Ah, também, ó, deu 20 centímetros, precisou de usar? Não, mas se precisar tinha que transformar em metro, 20 centímetros, né? Para achar a velocidade linear, certo? Aí você precisaria do raio, né? E transformaria em metro. Nesse caso que você pode relacionar o tempo aí em segundo, você poderia até deixar em centímetros por segundo a velocidade. Aí você precisa ver se nas respostas, se pedisse a velocidade linear, você tem centímetros por segundo. Se metro por segundo, você tinha que transformar. Não é sempre obrigatório transformar, não. Se pedir do sistema internacional também, você teria que transformar. Tá bom? Vamos ver uma questão de Enem? Olha aí, ó, sobre o carnaval. Saiba como foi criada a ala das baianas. Então, aqui, filhaecia.com.br, né, falando de carnaval, como foi criada a ala das baianas. Quem não se emociona ao assistir as senhoras do samba na avenida, essa é a parte mais bonita que tem no carnaval, né, com esses vestidos enormes aí, elas estão em maioria quando o assunto é a ala das baianas. Felizes idosas, com idade entre 60 e 90 anos, se enfeitam com suas imensas e pesadas fantasias para, com toda a felicidade do mundo, desfilar suas belezas e vitalidades. O que poucos sabem é que essa ala foi criada especialmente por volta de 1930 para homenagear as tias do samba. Não tem aquele negócio de chamar as mais velhas lá, mesmo que não seja nem parente de tia, né? Então, as tias, tá? Para dar o efeito da saia rodada, e é bonito realmente quando você vê isso aí, né?
O figurinista da escola de samba, ele coloca sob a saia embaixo, né, da saia das baianas, uma armação formada por 3 tubos plásticos, paralelos e em forma de bambolê. Então você tem um aqui e outro mais aqui. 3, tipo bambolê, né? E aí ele coloca os arames em forma, fazendo esse formato aí. Os raios são de 0,50 metros, 0,75 e 1,20 m. Então, o 1 aqui, que é a menor circunferência, tem um raio menor. O 2 é intermediário, raio intermediário. E o 3 é maior, raio maior. Chega a 1,20 m. Adaptado à revista Veja, né, número 35 de 2004. Tá? Pode-se afirmar que quando a baiana roda, a relação entre as velocidades angulares respectivas dos bambolê 1, 2 e 3, velocidade angular entre eles, vai ser o quê? Olha, eles têm raios diferentes. E a velocidade angular? Ômega, velocidade angular, é 2π sobre t. Como as grandezas 2π e t são constantes, porque uma volta é 2π, todas elas têm 2π. Elas têm a circunferência diferente, portanto tem velocidade linear diferente. Mas a velocidade angular, aqui ó, você tem uma aqui, outra aqui. Nós já vimos no exercício número 1. O ângulo, né? Olha, é o mesmo, ó. Cada ponto, a roupa é a mesma, isso aqui vai movimentar com o mesmo ângulo. Uma partícula aqui tem velocidade linear diferente, mas angular não. O ângulo chega aqui, né? O ângulo é o mesmo, não importa a distância. O ângulo é essa abertura aqui entre as duas retas. Então, na verdade, as velocidades angulares não podem ser diferentes, né? Então, é um exercício bem simples, veio falar de uma curiosidade para vocês, e dentro da curiosidade colocou aí o valor, né, que nós temos aí. Então, a velocidade angular no aro 1, que é de 0,5 metros, no aro 2, que é 0,75, no aro 3, que é 1,20 m, todas as velocidades angulares são iguais. Não depende, gente. Então, dá uma olhadinha aí, fica de boa aí. Ok? Então, olha bem, nós trabalhamos o movimento circular uniforme, vimos a relação entre velocidade angular e velocidade linear. No caso das alas da baiana, a velocidade linear seria diferente para cada ponto, mas a velocidade angular não, porque a armação é a mesma, então toda fixa ali. Não está um girando com um período e outro girando com outro período, né? Todos amarrados, tem que girar todos iguais. A saia toda, né? Não vai desprender cada bambolê daquilo ali, certo? Então, na verdade, você tem que a velocidade angular, o ângulo é o mesmo para cada ponto que tiver ali. A velocidade linear, que depende do raio, teria que ser calculada em cada uma. Quanto maior o raio, maior a velocidade. A parte de baixo, por exemplo, você parece dar a impressão que é mais rápida que a parte de cima, mas não é verdade, é porque para dar uma volta em cima, a parte do vestido ali, tiver uma flor desenhada ali, por exemplo, ela vai levar um tempo para rodar menor do que o de baixo, porque os dois têm que chegar junto. Maior circunferência, tem que ter uma velocidade linear maior para chegar, só isso, tá bom? Mas essa relação é bem simples, é o raio, por isso que V é igual a ômega vezes R, né? Então, a relação da velocidade com a distância me dá o mesmo ômega, a mesma velocidade angular que tem em todos eles, tá? São exercícios que a gente vai aprendendo de cada um, mostrando aí no momento circular uniforme, ok? Então, pessoal, até uma próxima aula.